Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional. AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você. Bom dia a todos que nos assistem hoje, Segurança em Destaque, no dia 16 de novembro de 2021, iniciando o programa, como sempre dizemos, do mundo da segurança. Tem sempre o objetivo de informar, esclarecer e orientar. Esse é o papel do Segurança em Destaque para todos que nos assistem. Hoje nós estaremos falando sobre crimes por meio da internet. Era um tema muito solicitado e, na verdade, já estava na nossa pauta há algum tempo. E o nosso convidado, efetivamente, várias vezes nós combinamos, daí depois não deu, viagens ao exterior, etc. E hoje conseguimos trazê-lo. Estamos recebendo hoje o Dr. José Gonçalves Neto, advogado, gestor de risco, ele que foi delegado de polícia, hoje está aposentado. Zé, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Júnior, pela oportunidade de estar aqui, de poder colaborar com a população, no sentido de esclarecer, de trazer conhecimento, de poder colaborar com a prevenção e até com medidas de quem já sofreu esse tipo de ação criminosa, recorrer à justiça, os caminhos. O que eu puder orientar, foram muitos anos de experiência na área, como na área jurídica, na área policial. Então é uma obrigação nós transmitirmos o conhecimento para toda a população. O conhecimento tem que ser levado sempre, não pode ficar estático.
elástico, ele é dinâmico, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder colaborar novamente com a sociedade. Com certeza, Neto. Vou te chamar de Neto, que é como eu sempre te chamo. Pode sem ser. dúvida alguma. Neto, apesar de todo esse conhecimento, quantos anos de polícia, Neto? Bom, eu comecei a faculdade em 82, me formei, logo que me formei, com 21, 22, iniciei a ministrar aula na faculdade como professor universitário. Advoguei 2 anos, já ingressei na carreira como delegado de polícia e foram quase 30 anos, fiz pós-graduação nesse período, foram quase 30 anos de experiência nessa área como delegado de polícia, professor, fiz vários cursos, né, que a carreira nos obriga, e mesmo espontaneamente, para você enriquecer o conhecimento e poder desenvolver melhor as atividades. Então foram, como delegado, quase 30 anos como delegado de polícia. E passando por várias delegacias especializadas, né, Neto? Eu iniciei na região aqui de Franca, depois Ribeirão Preto, nos distritos, vários distritos de Ribeirão, passei por várias cidades, São José de Bela Vista, Santo Antônio da Alegria, Franca, Santa Rosa de Viterbo, respondi por outras cidades, várias outras cidades, e vim em Ribeirão Preto. Aqui passei pela delegacia de entorpecentes, na época era o setor de narcóticos, de São Paulo, do DENARC, depois em vários distritos, fui o primeiro delegado do setor de homicídios, da Delegacia de Investigações Gerais, depois no primeiro delegado do grupo de operações especiais, depois do grupo antissequestro, também chefiei o Garra quando era titular da DIG. Então sempre a minha experiência foi na área operacional, no combate ao crime, sempre na linha de frente, e junto com os meus colegas delegados, investigadores, escrivães de toda a carreira. Então sempre trabalhei na área operacional. Com certeza, isso ajudou com certeza também a você adquirir uma experiência nesse segmento. Neto, eu gostaria de começar perguntando o seguinte: eu te apresentei como gestor de risco. Vamos explicar um pouco o pessoal que está nos assistindo o que é um gestor de risco e Sim. Principalmente nesse segmento que você atua hoje, que é uma área internacional. Sim, bom, em linhas gerais eu me aposentei em 2016 e já retomei a carreira de advogado, que lá atrás eu tinha sido suspensa em razão do concurso público como paradelegado, e reiniciei a atividade de advocacia e junto, lógico, usando toda a experiência e conhecimento ao longo desses 40 anos da atividade jurídica e policial, e desenvolvo hoje essa atividade de gestão de risco paralelamente a uma advocacia preventiva. Certo. Primeiro, você entender o que é o risco, esse risco, né? Existe o risco ao patrimônio, o risco à pessoa, o risco financeiro. Nós temos um grupo de pessoas que atua, é muito amplo, que atua em toda a área. Então, toda situação que põe em risco a empresa ou a pessoa, né? Não é só limitado à empresa, mas à pessoa também. Toda situação que coloca em risco à integridade física, risco à vida, risco financeiro, risco ao prejuízo moral ou material, nós atuamos para minimizar ou eliminar essa situação de risco, essa preocupação, esse problema, tanto no sentido preventivo quanto no sentido repressivo. Então essa atividade eu faço de uma maneira privada, particular, individual, e faço também através de uma empresa de gestão de risco, que eu sou agente já há algum tempo, é uma empresa multinacional que atua em vários países, tem a sede na Inglaterra e o escritório do presidente em Miami. Nós temos aqui também o escritório em São Paulo, Rio de Janeiro, eu e mais 3 colegas que atuamos aqui, nesse sentido de fazer a gestão para as empresas. A Lowers Associate International, que é a empresa de gestão de risco para quem eu presto serviço, é uma empresa cujo cliente maior é um grupo financeiro de resseguros. Então, esses eventos maiores de bancos, transportadoras de
de valores, vários clientes, várias empresas aqui no Brasil são clientes, as seguradoras são clientes dessa empresa de gestão. E eu presto serviço para essa empresa de gestão chamada Lowers, que é o sobrenome do fundador, Mike Lowers, Associate International. Mas essa é apenas uma prestação de serviço. Eu tenho outras empresas que, particularmente, também eu presto serviço aqui em Ribeirão Preto de gestão. Então, cabe ao gestor administrar todas as situações que coloquem em risco as empresas, as pessoas da empresa. E também, independentemente disso, profissionais liberais que tenham todo o problema, toda a situação que deixa vulnerável ao risco pessoal, financeiro, moral. É muito amplo. Com certeza você trabalha uma grande parte na prevenção, mas também quando tem uma ocorrência, você também participa depois. Sim, sem dúvida alguma. Na verificação da ocorrência. Nós prevenimos, orientando. Hoje a prevenção, muitas medidas têm que ser tomadas para prevenir, né? Sim. Esse é o melhor caminho. Mas, desde que é acontecido o fato, nós atuamos, acompanhamos para a solução dos problemas, do resultado, eliminar outros problemas que decorrem do fato principal. E a gente administra toda essa situação. É bem complexo e muito amplo, né? E por isso que foi difícil de trazer, né, Bé? Volta e meia você está indo lá para os Estados Unidos. Em relação a esses últimos anos que nós estamos passando aí pela pandemia, então houve um acúmulo de trabalho muito grande, uma dificuldade, e nós aprendemos a trabalhar de maneira diferente, virtual. Sim. Mas muita coisa tem que ser pessoal, presencial, né? Mesmo com os riscos e, claro, adotando todas as medidas preventivas para não se contaminar e não transmitir a Covid. Com certeza. Então com isso certeza. decorre tem bastante viagem, né? Vê aqui o pessoal que está nos acompanhando, a Maria José Gilbert, bom dia. Raquel Bunholi, nossa companheira de programação. O programa dela é às segundas-feiras, às 18 horas. Bom dia, meu amigo, sucesso. Para você também, Raquel. Igor Moutinho, bom dia, Guilherme, excelente tema que nos traga esclarecimentos. Angélica Pereira, bom dia, ótimo tema. Bruna Monteiro, oi gente, bom dia. Agradeço vocês estarem aí nos assistindo, nos acompanhando. Bom, Neto, dentro do tema que a gente vai estar conversando, são vários os crimes que ocorrem com auxílio da internet. Vamos começar falando do estelionato. Acho que é um dos mais comuns, talvez, o estelionato utilizando a internet nesse sentido. O que você pode nos falar? Veja, vou tentar falar de uma maneira de um vocabulário bem coloquial para que a população entenda, né? Sem usar muito termo técnico. Obviamente que o progresso traz pontos positivos e, ao lado disso, negativo, porque a criminalidade aproveita dessas situações de progresso tecnológico também para desenvolver o mal, né? Sim, sempre. Então, o estelionato é um crime onde existe um ardil, um engodo, uma história mentirosa que rompe a barreira, né, da prevenção da vítima, né, de todo o bom senso da vítima, e ganha a confiabilidade através dessa mentira. Isso era feito pessoalmente, antes da internet, das redes sociais, até através da publicidade, através dos correios, uma mensagem escrita, mas através de correio normal. E a internet, o que ela fez? Ela facilitou o caminho do marginal, essa é a intenção. Porque hoje ela, através da internet, redes sociais, não precisa mais te encontrar na rua, no bar, no restaurante, num evento, para se aproximar para a prática da conduta criminosa. Ela entra na sua casa, entra no seu trabalho, no seu carro, entra no seu celular, através da internet e redes sociais. O computador, o celular, tem várias portas de entrada da contaminação para essas condutas criminosas, né? Você tem a ligação, você tem as redes sociais, e-mails, Instagram, Facebook, tudo isso são portas de entrada que o marginal, o criminoso, o delinquente, ele aproveita para fazer o contato. Sim.
E aí, através das crianças, adolescentes, dos idosos, as pessoas que estão menos preparadas para serem atingidas por essas histórias. Então, o estelionato é um engodo. E hoje a tecnologia, através da internet, facilitou isso. Você põe imagem, você põe som, porque presencialmente, você tinha que contar uma história, mostrar fotos, convencer aquela pessoa de que você tem credibilidade, moral, ética. E através da rede social, através da internet, isso ficou muito fácil. Sim. Através de imagem, o Porque nem tudo que aparece na internet é verdade. Sim, né? O convencimento, exatamente. Fica mais fácil de convencer através da visualização. Sim. Através do som, da emoção das pessoas, né? Da comoção social, da comoção das pessoas. Então, a internet veio facilitar. Antes era o telefone, na linha telefônica, os correios normais, escritos, a televisão, propaganda. Hoje você tem essa facilidade das redes sociais e a internet propriamente dita para enganar, para poder levar as vítimas a acreditar naquela história mentirosa, no ardil, no engodo, e, obviamente, de cair no golpe. Né? Um dos mais usados, eu tenho a impressão que seja a venda de veículos, né, Neto? Olha, existe uma gama muito grande e o tempo seria até pouco. Exato. Existe desde da venda de veículo, da venda de imóveis, dos pagamentos bancários através hoje eles usam muito a colocação de telas que não são, a sobreposição de telas falsas. Você acha que você está no banco, você acha que você está na empresa pagando e na verdade não está. Existem os estelionatos praticados nas vendas de vários produtos, que aí inclui também os crimes contra a economia popular, as correntes, né, chamadas pirâmides, os negócios. Então, a gama é muito ampla, muito grande das práticas de estelionato através da internet e rede social. Por isso que tem que ser tomadas medidas preventivas, tanto do preparo da pessoa que está usando o equipamento, a internet, as redes sociais, como também uma certa defesa e uma prevenção técnica, usado conhecimentos técnicos, né, para limpeza, fazer um backup, trocar sempre senhas, tudo isso é importante. Mas os estelionatos hoje, a prática do estelionato é muito ampla em relação. O universo é grande. Toda a história... você pode fazer uma montagem visual, audiovisual dessa mentira sem precisar presencialmente você estar com a pessoa. E entra a qualquer momento na tua casa, sem qualquer barreira. Através dos hackers, através de compra de informações, né? Existe nas operadoras, nas empresas, nas lojas, no comércio, nos órgãos de proteção, até aqueles vendem as informações que deveriam ser sigilosas, mas o crime acaba caindo no meio do crime. Acaba caindo porque existe a venda de pessoas criminosas que trabalham nessas empresas, nos bancos, nas agências bancárias. Não estou generalizando, estou apenas dando exemplos de fatos reais que acontecem. E a grosso modo, como é que a gente faz para impedir isso? Bem resumido, porque eu também sei que é uma série de ferramentas. Também é difícil. Bom, o principal é você primeiro lançar mão de um técnico para fazer uma vistoria no seu aparelho, seja celular ou computador, para fazer uma varredura, para verificar se há algum invasor, algum vírus, né? O Trojans, por exemplo, que é um vírus comum, ele implanta através de uma foto, de uma mensagem, um vírus que vai hackear, que vai colher todas as informações com que você está trabalhando naquele equipamento. Então é importante você ter um apoio técnico nesse sentido. Outra coisa importante é você estar sempre mudando a senha e verificando com quem você está contactando. Com qual empresa? Se existe local físico, se não existe local físico daquela empresa, daquela pessoa, né? Começa também, depois de verificado isso,
com negócios menores, com risco financeiro menor. Tudo isso tem que ser verificado, na medida do possível, fisicamente. Sim. Essa é a melhor condição. Procure nos sites de pesquisa a respeito da reclamações daquela empresa, se existe, quem são os proprietários daquela empresa, se existe credibilidade, qual o padrão de atendimento daquela empresa ao longo do tempo que ela está instalada. Tudo isso é importante, tudo isso é prevenção. Nós temos que, primeiro, hoje, tem sempre lembrar, se você está numa situação que está em contato, numa primeira vez, com uma pessoa ou empresa, tem sempre que pensar, pode ser um golpe. Infelizmente, Infelizmente é isso mesmo. Antes a gente tinha credibilidade, você conhecia uma pessoa, você tinha contato com uma pessoa de uma empresa, você fala, não, é pessoa, vamos lá. Existe a exceção, que são os picaretas, entre aspas. Sem dúvida. Hoje você tem que pensar que pode ser, a exceção virou uma regra. Exato. Então tem sempre ter isso em mente, que já é um bom caminho. Não acreditar de primeira, vamos dizer assim. E muito cuidado também com criança, que nem você falou, idoso no começo, para o acesso a esse tipo de abrir qualquer link, qualquer coisa nesse sentido. Exatamente. As crianças, hoje, até através de jogos, né? Sim, é muito comum. Isso, hoje qualquer criança de 3, 4, 5 anos de idade tem uma facilidade para acessar os jogos. E muitas vezes o contato com essas crianças passam informações da família, dos pais, e aí vai desde os crimes mais básicos, como estelionato, até os crimes mais graves de extorsão, informações de sequestro, roubos, né? Isso, então eu tenho que tomar mais cuidado com as crianças, os adolescentes, crimes sexuais, crimes de ameaça, contra a honra. É uma variedade muito grande que se pode praticar usando do meio eletrônico. Perfeito. Você falou um crime que também, infelizmente, acontece, extorsão. Explicar para o nosso pessoal o que seria a extorsão através da internet. O crime de estelionato é a prática do golpe propriamente dito. É a compra falsa, é a falsificação de documentos que leva à prática do estelionato, do crime, do efeito, do resultado do prejuízo. A extorsão, na verdade, é uma história falsa contada para amedrontar a vítima, para que ela, diante desse receio, desse medo, desse pavor, fique vulnerável e acabe tendo um prejuízo moral e financeiro. Por exemplo, aquele falso sequestro, né? Põe alguém liga no telefone ou através do meio eletrônico, alguém numa situação gritando, olha, aí vem o sujeito, olha, isso eu estou sequestrando sua filha, sequestrando. Isso até é feito através do telefone, através de mensagens, através até de mensagens visuais mesmo, né? Sim. De vídeos. E leva a pessoa a acreditar que realmente está naquela situação, né? Ou a extorsão de empresas, né? O sujeito entra no site da empresa, entra no próprio e bloqueia toda a atividade da empresa e pede um valor para que seja resgatado todo o conteúdo. Essas informações. Né? Todo o conteúdo de trabalho, o sistema. Então, isso também é uma extorsão. É uma maneira de, diante de uma ameaça, adquirir dinheiro ou outro interesse econômico que não seja dinheiro, né? Isso também acontece através. E muitas vezes esse momento de amedrontar através de uma mensagem, de uma imagem, de um telefonema, já foi criado através de mensagens que levou a vítima a acreditar naquela situação. Entendi. Então existe todo um preparo também do crime para a escolha da vítima, para a escolha do perfil da vítima. Geralmente eles fazem esse trabalho. Eles têm 24 horas para pensar como praticar o crime, né? Nesse grupo também entra o crimes contra o consumidor, né? Crimes contra o consumidor. Muitas vezes a empresa é estabelecida,
tem endereço físico, ela gera um pouquinho de qualidade, de atendimento ao cliente, para surtir credibilidade no mercado, para depois dar o golpe final, não entregando ou qualidade, ou entregando menos, crime contra a economia popular. Então, oferecendo o trabalho que foi contratado, né? O crime contra o consumidor tem sido muito comum. Você compra, o site não existe, você compra, não entrega, demora para entregar, a empresa não existe, existia, parou de existir. Então, é um problema, que é uma preocupação que a pessoa tem que ter. É o risco e a preocupação que a pessoa tem que ter, porque, infelizmente, ou felizmente, nós temos esses meios para facilitar a nossa vida. É um facilitador, mas também com cuidado. É um facilitador, mas com cuidado, porque pode gerar esses problemas todos aí. Perfeito. Está acompanhando também com a gente o Jorge Filippini, parabéns pelo programa, um abraço, meu amigo. Filippini, que é vereador do município de Sertãozinho. Silvia Cavicchioli, bom dia. Bom dia. Nós temos também acompanhando a gente o Admilson Gomes. Bom dia, Guelph. Parabéns pela escolha da temática a ser abordado. Adevair Alves Fonseca, bom dia. Ótimo programa. E se juntar os dois, dá mais de 60 anos de experiência, hein? Com certeza. É verdade. A soma é grande. Com certeza absoluta. A Renata Cordeiro, bom dia, Júnior. Andréia Rocha Siquieri, que é a secretária adjunta de saúde do município de Sertãozinho, bom dia. Moacir Ibelli, boa tarde a todos, um grande abraço. Nós agradecemos vocês estarem nos assistindo e fazendo com que a Segurança em Destaque tenha essa audiência que nós estamos tendo. É uma audiência, graças a Deus, que está crescendo programa a programa. A gente agradece muito a presença de vocês. Um crime que talvez pouca gente tenha conhecimento, seria importante também a gente abordar, é o de posse sexual mediante fraude, né, Neto? Infelizmente, isso também está se tornando comum. Isso acontece. Nós temos muitos, nas redes sociais e muitos outros instrumentos de relacionamento pessoal, não é? Tinder e outros, vários deles, em que a pessoa busca conhecer outra pessoa, ou várias finalidades, né? Ou para ter um relacionamento duradouro, ou um relacionamento passageiro, para diversão e tudo mais. E através desse meio, do meio eletrônico, você tem como conquistar a outra pessoa através de mentiras, né? Criando imagens, criando vídeos, criando... Se não existisse esse meio, seria mais difícil. Quando era presencial, existia até uma referência, né, para conhecer a pessoa. Você está num clube, você está num restaurante, o frequentador daquele bar, frequentador daquele clube, daquele café. Hoje você está conversando com uma pessoa do outro lado do mundo, que você não conhece, não precisa estar presencial. E os criminosos aproveitam da carência afetiva, carência sentimental dessas pessoas que procuram também. Não que todas as pessoas que procuram são carentes, sim, não é sim, isso. Claro. Mas procuram da fragilidade sentimental para conquistar, deixar apaixonada, e mentindo. E a posse, muitas vezes, não é para um relacionamento duradouro, muitas vezes até para uma finalidade financeira, não é? Sim. De adquirir algum né? interesse econômico, algum ganho através disso. Mas existe aquele que não está com a intenção apenas de se relacionar sexualmente. E a posse sexual de fraude é um crime grave que traz vários traumas às pessoas. A finalidade do autor é essa, é apenas ter a possibilidade e a prática da relação sexual. Então, através desse engodo, dessa conquista, dessa situação, através do meio eletrônico, que facilita muito a imagem e tudo mais, a mentira, né? Conseguir isso. Envolver a pessoa a tal ponto de realmente chegar a um relacionamento sexual, simplesmente para isso. A finalidade é o objetivo é a relação sexual, através dessas histórias. Não é o objetivo financeiro, certo, que é o estelionato, a extorsão, o crime contra o popular.
E tem esse crime também, que acontece muito, embora não muito discutido, as pessoas acabam se envolvendo através das redes sociais, da internet, tudo mais. Vamos resumir até agora que todo cuidado é pouco quando você está tendo contato com pessoas que você não conhece, você só está se alimentando de informações que podem não ser verdadeiras, não quer dizer que isso ocorre sempre, lógico, mas aquilo que está sendo mostrado a você pode não ser real, não é isso? Sim, essa é a verdade. Você, na verdade, você está com o seu computador, seu celular dentro da sua casa, é como se você trouxesse o mundo exterior para dentro da sua casa sem abrir a porta. Sim, exatamente. Você entendeu? Sem abrir a porta. Então você está trazendo aquela pessoa que você está conhecendo para dentro da sua casa, para dentro da sua rotina, para a família, para a rotina da sua família, sim, sem abrir a porta, né? Então o risco é muito grande através disso. Por isso que eu falo, existem teorias e teorias. Os pais, quando falam, as crianças e adolescentes não podem estar longe dos olhos do pai, não é isso? Dos pais. Isso na né? Você tem que estar olhando. A criança está num parque, o adolescente está numa festa, você tem que estar olhando, não é isso? Perfeito. Agora, na fase em que vivemos, você tem também que fiscalizar com quem ele está conversando, o que ele está conversando, através das redes sociais, da internet, o que está sendo trazido para dentro dele. O que ele está de conhecimento ruim ou bom que está levando. Então, cabe aos pais também fiscalizar essa atividade que antes era só presencial. Essa é uma maneira de prevenir também. E existem, claro, aquelas teorias que você invade a privacidade, o adolescente tem que ter liberdade, a criança tem que ter liberdade. Sim, mas da mesma maneira que tinha quando estava presencial, que é obrigação, é responsabilidade dos pais. Sim, zelar pelo que acontece com seus filhos. Porque uma criança de 5 anos antes estava ali no parque, na escola, onde o professor olhava, o inspetor de aluno, onde o guarda olhava na rua. Agora ele está dentro da sua casa, num quarto onde você não está vendo, mas você tem que ver o que ele está fazendo. Sem dúvida. Hoje uma criança de 5 anos acessa o mundo. Exatamente, é o mundo, literalmente o mundo. E é aí que pode haver a contaminação desde da tenra-idade, vamos dizer assim. Sem dúvida. Nós vamos fazer 2 minutinhos de intervalo. Antônio, antes eu gostaria de agradecer o Kleber Rogério Silva. Boa tarde, parabéns, obrigado por estar nos acompanhando. E vamos fazer 2 minutinhos de intervalo e já voltamos com o Segurança em Destaque hoje com o Dr. José Gonçalves Neto, falando sobre crimes através da internet. Roma Press, sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional.
Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Retornando aqui no Segurança em Destaque, hoje recebendo o Dr. José Gonçalves Neto, falando sobre crimes através da internet. Lembrando sempre que o programa tem como objetivo principal informar, orientar e esclarecer o mundo da segurança, que a gente sabe que é um mundo amplo, a gente sabe que o tema também é muito amplo, por isso que a gente faz temas, todos os programas, um tema diferente, mas se a gente for falar sobre isso, são 2, 3 horas de programa. Por isso que alguns convidados retornarão posteriormente, porque é muito assunto para pouco tempo. Neto, nós temos também um crime que é relativamente tem uma quantidade de ocorrência grande, que é o crime de ameaça, né? Faz parte desse universo, né? Sem dúvida. A ameaça pode estar ligada ao crime de extorsão, a um crime até da posse sexual mediante fraude, dependendo da colocação das palavras, das mensagens, e pode ser por si só. O crime de ameaça pode ser por si só, através de uma discussão no Facebook, no Instagram, fugiu agora na YouTube? Também, mas através do Instagram, Facebook e WhatsApp. WhatsApp, eu falo das redes sociais, né? Sim. Uma situação que pode existir, por exemplo, estou lembrando de um caso aqui que nós estamos acompanhando. Existe uma empresa, a empresa comercializa um determinado produto, houve um cliente que comprou e através do contato profissional, do contato através do site da empresa, site compra, e-mails, a pessoa fez esse contato com o empregado que trabalha lá, o funcionário, o vendedor, e desse problema gerou uma ameaça aos empregados, a vários empregados, e essas ameaças foram feitas depois através do Facebook, onde ele achou o sujeito no Facebook, no Instagram, e através dali começou a... Então, é uma facilidade, é um crime independente que estava ameaçando em razão de um fato que houve na empresa. Entendi. Né? Discussão de trânsito na rua, o sujeito marcou a placa, levantou, viu, até procurou referência, aí através das redes sociais faz a ameaça. A ponto dessa ameaça ficar enriquecida com a ilustração de mensagens audiovisuais, de armas, de situações que facilita a vítima se amedrontar, se apavorar. Né? Que é o objetivo do marginal, né? E tem pessoas que se fragilizam a tal ponto de sofrer um dano psicológico muito grande e precisar de tratamento. Sim. Não é? Então, o crime de ameaça também é uma atividade criminosa que pode
que tem sido feita através das redes sociais, internet. A internet como um todo. Nós estamos falando de ameaça. Outro crime que também está no universo da internet é os crimes contra a honra, né? Sim, os crimes contra a honra. A difamação, a injúria, a calúnia. Então vamos diversificar, né? Só para exemplificar. A difamação diz respeito à honra, à imagem que a pessoa tem diante da sociedade física e pessoa jurídica. Então, através das redes sociais, através da internet, até de criação de um site, isso pode ser atingido. Sim. Né? Mentiras são colocadas, falsidades, contrafações de produtos que prejudicam aquela pessoa, histórias, fatos irreais, fatos... Não deixa de ser um fake news, como é conhecido atualmente. Exatamente, né? O fake news. Fake news é um exemplo. A calúnia também, imputar determinado fato criminoso a determinada pessoa, só para prejudicar a pessoa, né, de toda forma. A injúria, não é? A pessoa, através das redes sociais, através do próprio contato direto, agredir, ofender moralmente aquela pessoa, xingamentos, através de frases ofensivas, tudo isso através de rede social. São crimes que podem estar em concurso material ou formal com outros crimes, né? Podem estar junto, associados a outros crimes, como também serem independentes, simplesmente a conduta da pessoa no sentido de difamar, caluniar ou apenas injuriar. Na verdade, Neto, você sabe que hoje em dia uma coisa que infelizmente é muito comum na rede social é alguém expor algum problema ou expor um caso, e daí vem na sequência uma série de pessoas agredindo, criticando determinada pessoa, etc, etc, sendo que você sequer sabe se essa história é verdadeira, sim, se a história aconteceu da forma que está sendo descrita acima, se a história efetivamente aconteceu, e daí você tem uma sequência imensa de pessoas criticando uma situação que essas pessoas não conhecem nem quem está falando, não conhecem de quem está sendo falado. É muito comum as pessoas irem na sequência, eu digo, uma avalanche de críticas, sequer sabendo se aquilo realmente aconteceu, né? Exatamente. Existem aqueles que deturpam os fatos, ou sim, por culpa, falta de conhecimento, ignorância em relação àquele assunto, sim, ou dolosamente para prejudicar a pessoa. Sim. Né? E faz através do próprio perfil, sim, se expondo, ou então através de perfis fakes. Exatamente, né? Que é muito comum também. Para não serem identificados. Isso tem acontecido muito com pessoas públicas, né, famosas, com atrizes, atores, com pessoas públicas de cargos públicos, né, os políticos, quem ocupa determinado cargo público, quem está com os seus perfis abertos ao público. Quando é privado, é mais difícil, mas também pode ser invadido, né? Através desses fakes ou através de hackers também. Né? Então isso acontece muito. Aí vem os vários crimes podem ser feitos dessa forma, principalmente os contra a honra, que são os fatos deturpados, lança um fato que é totalmente inverídico ou parcialmente inverídico e deturpado. Isso acontece demais, a rede social está exposta. Existe, por isso que hoje tem essa discussão sobre a fake news, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que facilita o progresso, as redes sociais, a internet, facilita o conhecimento, facilita a pesquisa, traz benefícios imensos à sociedade, sem dúvida, à ciência, também traz esses malefícios que, na verdade, a internet e a rede social é só o meio, é só o caminho. As pessoas que os crimes estão dentro das pessoas, né? O crime é uma conduta que vem de dentro da pessoa, certo, para o exterior, não é de fora para dentro. Certo. São oportunistas diante das circunstâncias, mas o crime vem de dentro da pessoa. E a internet e redes sociais é apenas um meio da prática desses crimes.
crimes. Exatamente. Né? Que veio facilitar muitos desses crimes antes da existência desses meios, né? Por isso que eu sempre digo, toda vez que você vai comentar algum fato, tenha o cuidado de saber se esse fato realmente aconteceu, se foi da forma que está descrito ali, porque você senão vai alimentar comentários que não tem nada a ver com a realidade. E todo mundo, que nem o doutor falou, por ser um crime, todo mundo está passível, né, de uma denúncia criminosa de determinado fato. E, na verdade, os recursos para combater isso, jurídicos, Sim. Ainda não acompanham na mesma velocidade, né? Até você conseguir se livrar dessa forma, se proteger disso ou corrigir isso, vai muito mais tempo. Quer dizer, é muito mais fácil você pegar uma lata de tinta azul e jogar numa parede branca, é muito mais rápido, mais efetivo, do que depois ter que limpar. É mais difícil, mais complexo. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso que acontece também, nesse sentido, fazendo um paralelo aí, só para as pessoas entenderem. A velocidade e a facilidade da prática dessas condutas imorais, ilegais, repressivas, censuráveis, é muito mais rápida, muito mais intensa do que as medidas para reparar isso, para reparar esses erros. Nós temos aqui algumas perguntas, Neto. Adevair Alves Fonseca, Neto, parabéns pelos esclarecimentos. E ele faz uma pergunta. É correto dizer que o roubo de dados de alguma empresa pode ser vendido ao concorrente? Você falou isso há pouco, né? Pode. Isso acontece muito. E tem muito valor, né? Essa subtração de dados, quem trabalha com segredos de produtos, com patentes, com sistemas, isso tudo pode ser, sim, subtraído dessa forma, hackeado ou através de ex-empregados ou empregados daquela empresa, e isso pode ser passado ao concorrente. Isso acontece muito. A listagem de clientes, tipo de produto, fórmulas, né, patenteadas. Você imagina se alguém conseguir subtrair a fórmula da Coca-Cola. Pronto. Então, isso existe. Aí tem, obviamente, os mecanismos técnicos, né? Firewalls que você se protege. Hoje tem se adotado o trabalho dos próprios TIs, né? Dos técnicos de informática. Tem empresa que tem 24 horas protegendo o segredo industrial, todo o conteúdo nos diretórios, tem os técnicos de informática 24 horas protegendo. Com certeza. E, infelizmente, aqueles valores. É importante lembrar que quem faz isso está cometendo um crime, né? Não, está cometendo crime, sem dúvida alguma. Essa invasão, isso vai desde da concorrência desleal, a extorsão, até aos crimes mais graves, né? Com certeza. Uma pergunta aqui da Maria José Gilbert. O Código Penal tem artigos que cuidam desses crimes? Como se faz a denúncia? Sim, todos esses fatos que nós estamos falando, esse tipo de crime, isso está previsto no Código Penal, processo penal. A denúncia tem que sempre ser feita à polícia, seja a polícia civil ou a polícia militar. O lugar certo onde vai investigar é a polícia civil, é a delegacia. Hoje você nem precisa se dirigir à delegacia, através também desse progresso do meio eletrônico, você entra no site da Polícia Civil do seu estado, entra a delegacia eletrônica, ocorrência, e você faz a ocorrência da sua própria casa. Sim. Você redige lá, passo a passo, preenche os dados, faz o histórico, e depois você vai receber uma confirmação daquele boletim de ocorrência, se foi aprovado ou não, precisa ser corrigido, se falta alguma coisa. Você tem uma resposta e você dá início a essa investigação, a essa denúncia. E também tem a denúncia, o Disque Denúncia, que você faz de uma maneira anônima. Perfeito. E isso também é apurado, né? E o número da anônima pode ser, eu sei que o 90 também recebe anônimo, a Polícia Militar, e a Polícia Civil também tem. 144 ou direto na própria Secretaria de Segurança Pública. Perfeito. Excelente. Kiviane Balbino também, boa tarde, ótimo programa, Pescuma. A gente agradece vocês que estão nos acompanhando. Neto, na sequência, nós temos
também, que eu acho que faz parte desse universo, falsidade, né? Veja, os crimes de falsidade, geralmente eles são crime-meios para a prática de estelionato. Você falsifica um documento, falsifica uma tela, falsifica um emblema de uma empresa, falsifica documentos propriamente que você envia através de... A falsidade é a contrafação da verdade, né? Certo. Você leva o sujeito a acreditar que aquele documento, que aquela imagem, que aquele site, que aquele emblema, aquele logotipo é da empresa que você está. Então, às vezes, pode ser só o crime de falsidade, mas ele geralmente é um crime meio para o crime fim, que é o estelionato, que é a medida de fraude, que é a extorsão. E geralmente a falsidade é isso, é aquela imagem, aquele documento falso que faz acreditar para atingir o objetivo que é o resultado financeiro ou moral, ou ético. Entendi. O Kleber, que está nos acompanhando, o Kleber Rogério Silva, faz uma pergunta que não tem muito a ver com o tema, mas eu sei que você está por dentro desse tema também. Ele fala para falar das câmeras olho de águia desligadas no centro de Ribeirão. Uma série de reportagens passou isso daí, eu fiz até uma matéria também sobre isso, mas realmente ter a câmera desligada não funciona, né, Neto? Não funciona porque está desligada e porque não atinge o objetivo, né? Na verdade é o seguinte, existem nos sistemas de segurança, você sabe muito bem disso, você também está na área, existem as câmeras que você coloca associadas às que funcionam de uma maneira preventiva, para a pessoa imaginar e acreditar que está sendo filmado. Isso ajuda a prevenir. Certo. Porém, efetivamente, o que você tem que ter é a câmera que filma e que grava e que salva isso num arquivo, que vai trazer resultado, num reconhecimento, na identificação de um veículo, identificação da pessoa, de um documento. É claro, obviamente que a câmera desligada tem um efeito mínimo, básico, da forma das câmeras que realmente traz e grava a imagem, arquiva a imagem para depois servir na investigação. Sem dúvida. Complementando. E isso é importante. Eu acho que essa tecnologia, que também digamos assim, é um meio eletrônico, porque através do meio eletrônico, né, também se pratica muitas vezes o crime lançando uma imagem falsa que está acreditando que está sendo captada naquele momento e a pessoa acredita naquela imagem que está sendo falsa através. Exatamente. Então, isso também tem. Roubo de banco, e isso coisas, também né? tem. Só complementando esse assunto, eu vou falar o que eu falei numa matéria que eu fiz a semana retrasada sobre isso. O que acontece? Quando você pensa em fazer um sistema de câmeras em área pública, você tem que se preocupar basicamente em 3 coisas. Nesse caso, a área pública, porque é o centro de uma cidade. Primeiro, de fazer um projeto com equipamentos e colocações de qualidade, quer dizer, fazer uma prevenção efetiva através do planejamento desse projeto da instalação das câmeras. Junto a isso, você precisa efetivamente ter uma manutenção preventiva do equipamento, para que, vamos dizer, que saia do ar o mínimo possível, e uma prevenção também no sentido de uma preventiva corretiva, isso é, você consertar rapidamente as câmeras que estão, de alguma forma, fora do ar, por qualquer questão técnica que tenha ocorrido. E complementando tudo isso, você fez um bom projeto, manutenção preventiva e corretiva. Nós temos o fato, nesses casos em local público, você tem a pronta resposta, né, Neto? Que pode ser da Polícia Militar, pode ser da Guarda Metropolitana. Porque a pronta resposta nem sempre precisa o cometimento do crime. Você observa na câmera uma atitude suspeita, pessoas se deslocando de alguma forma que chame a atenção, você pode abordar essas pessoas e verificar qual é o problema. E também em casos que efetivamente ocorreu algum tipo de crime
e você ter a pronta resposta para isso. Não é isso, Neto? O americano usa muito o termo, nós usamos muito aqui no Brasil, a prevenção. Atitudes de prevenção. Sim. O americano, principalmente, eu lido muito com eles em razão da atividade, mesmo na época que eu estava na atividade, muito contato com o pessoal da SWAT, Miami, de outros lugares. O americano e o europeu, eles têm um termo e uma atitude antes da prevenção, que é a antecipação. O que é a antecipação? É você trabalhar com a logística de identificar pontos que te levam à atitude de prevenção. Sim. Por exemplo, a câmera, ela começa a captar, visualizar determinados indivíduos em determinadas mesmas horas, coincidência de horas, de dias e local. Isso pode levantar uma suspeita para você estudar aquelas pessoas. E pode ser e pode não ser. É uma medida preventiva, é uma medida antecipativa. Vamos saber quem é, ter um arquivo daquilo lá, daquele local. Sem dúvida. E as câmeras, só complementando, o Júnior, dentro da manutenção, tem uma coisa importante que é a atualização do sistema. Sim, o sujeito coloca a câmera e acha que é estado, não. Aquilo lá vai ficar para sempre. Não, ele tem que investir na atualização, porque existem sistemas, muitas vezes ele não vai conseguir depois conferir aquela imagem. Sim. Não é? As empresas de segurança têm que estar andando paralelamente na mesma velocidade que o aparelho do Estado, o aparelhamento do Estado, as polícias. Sim. Principalmente a civil que faz a investigação. Sim. Então tem que estar adequado, porque muitas vezes você leva um material que é inadequado e não leva nada, porque está desatualizado, né? Então é importante atualizar também. E essa antecipação, que você falou um ponto muito importante, que é a qualidade da empresa que você contrata, sim, a qualidade do profissional que está ali prestando aquele trabalho, porque cada um, hoje a especialização é no mundo inteiro. Você tem um médico ortopedista que é de coluna, outro que é de joelho, sim, outro que é de pé, e aí tem aquele que é do joelho direito, joelho esquerdo, mas a especialização é isso. Então você tem que trabalhar com o profissional que está apto a prestar. Por quê? Isso é muito importante. A insegurança, aliás, a falsa segurança é pior do que a insegurança. Com certeza. Porque quando você está sentindo inseguro, os teus instintos de defesa estão mais aguçados, estão alertas. Com certeza. Quando você acha que está em segurança e a falsa segurança não tem, você dá uma baixada nesses instintos, nesses equipamentos, digamos assim. Com certeza. Você abaixa a guarda. Sim. Então a falsa segurança é pior do que a insegurança. O Adevair Alves Fonseca fala uma frase, ele sempre fala nos treinamentos: antes prevenção do que lamentação. E é exatamente isso, porque às vezes a pessoa tem uma falsa impressão de que mas aquilo é mais barato, eu vou investir porque é mais barato. Em qualquer segmento profissional, não é só na segurança, mas também na segurança, às vezes é mais barato por algum motivo, e esse motivo nem sempre é positivo. Né? Você vai contratar um equipamento mais barato, um software mais barato, um profissional mais barato, mas o resultado que pode te trazer nem sempre é positivo, né, Neto? A palavra, eu acho que a chave é custo-benefício, né? Sim. Você tem que trazer, não adianta você ter um equipamento barato, você não vai trazer o resultado. Claro. Né? Então, e outra, você tem que pensar, hoje sempre foi assim e sempre será. A segurança não é uma despesa, não é um gasto, é um investimento. Sim, sempre. Então, você tem que pensar no investimento. Sempre. Investimento naquilo que vai te... Não adianta você ser um excelente profissional a vida toda, né, dentro de casa, se você não cuidar da segurança da sua família, da sua segurança, da sua empresa, da sua imagem, de tudo, isso perde a finalidade. E amanhã depois você pode ter um prejuízo extremamente grave. Irreparável, muitas vezes. Irreparável. Sem retorno. Vidas humanas são irreparáveis quando se perde, né? A lamentação que você falou é o leite derramado, né? Se você tomar todas as providências, você não vai perder
na hora de ferver o leite, você não vai Exato. perder o leite. Depois de derramado, além de você não ter o leite derramado, você vai chorar o leite derramado, as consequências, e esse leite pode ainda cair e te trazer outras consequências, cair num equipamento que vai te queimar. Quer dizer, não é simplesmente a perda, nós estamos fazendo esse paralelo. Exato. Não é simplesmente você não ter o leite para beber. Exatamente. Vai te trazer outras consequências. Consequências mais Não é? graves que podem vir. Quem perde um ente querido num roubo, num assalto, né, pode te trazer problemas gravíssimos psicológicos na família. Com certeza. Um trauma muito grande. Não é simplesmente a perda da pessoa. Não é só né? ter um assalto, né? Acontecendo uma coisa grave, fica aí Não é só o irreparável. patrimônio e tudo mais. Né? O Antônio Duarte também, bom dia, amigo. Como é bom ter um programa de alta qualidade à disposição. Obrigado, Antônio, por você estar nos acompanhando. A Bruna Monteiro também, bom dia. A gente agradece a todo mundo que está nos acompanhando. E todo o programa eu repito a mesma coisa. Quando o programa é bom, o tempo passa voando. Neto, eu só queria então dar uma fechada. A gente esqueceu de falar de algum crime específico? Não, né? Não, Quer no dizer, geral é isso. nós né? buscamos o geral, mas os que mais ocorrem no dia a dia dentro do universo. Vamos resumir, Neto, para fechar. Prevenção, cuidados. Basicamente, o que as pessoas têm que fazer para evitar esses crimes pela internet. Olha, vamos lá. Na área técnica, é importante você estar sempre com o seu equipamento vistoriado por algum técnico que entenda. Se não existe nenhum vírus invasor, fazer uma varredura, tanto Sim. no seu computador como no seu celular. Então, isso é importante. Também, ao lado disso, aí depende mais de você, do usuário, né? Não do técnico em si. Você sempre desconfiar daquelas ofertas, sempre estar com um pé atrás e se prevenir com pessoas que você não conhece fisicamente, que está entrando em contato com você, que quer a sua amizade no Instagram, no Facebook. É importantíssimo você estar sempre desconfiando se aquilo é real ou não é real. Você tem que estar atento à credibilidade daquela proposta através da mensagem, da imagem. Isso é importante, importantíssimo. E buscar recursos técnicos. Olha, se você recebe uma mensagem sobre o teu cartão de crédito, não abra de pronto. Ligue para o seu gerente. Ligue para o seu contato telefônico do banco. Se você recebe, mesmo através seja mensagem, seja através do WhatsApp, Telegram, hoje são tudo portas de contaminação. Facilita, mas são portas de contaminação. Sim. Então, é importante você estar sempre atento e verificar essas mensagens. Não abra aquele e-mail que você não está acostumado a receber, aquela mensagem, aquele contato do WhatsApp que você não sabe, aquele número que veio aleatório, né? Alguém usando a imagem, é muito comum no WhatsApp hoje, você não só clonar o WhatsApp, mas você usa a foto da pessoa conhecida num número que a pessoa não vai verificar na hora, ela olha a sua foto, né, dali. Então, verifique toda e qualquer situação que te levante qualquer suspeita. E para levantar qualquer suspeita, você tem que estar atento que pode estar sendo alvo de um crime através da internet. A atenção é fundamental. Você deu um exemplo bastante atual, que é a pessoa pegar uma foto de alguém que você conhece e colocar na fotinha do WhatsApp. Sim. Como é que você detecta isso com a sua atenção? Via de regra, ele pega a foto, mas você na sua agenda não tem esse número de telefone como da pessoa. Então aparece a foto de alguém que você conhece, mas ao lado, onde tem um número, aparece o número e não o nome da pessoa. Aí já é suspeito, não é isso? Sim, aí você tem que verificar. Via de regra também se é a código pessoa... de área diferente de onde a pessoa código mora, de área. diferente do seu. Verificar se aquela pessoa trocou o celular mesmo ou não. Exato. Esses cuidados tem que ter a todo momento.
E muitas vezes, porque a pessoa não tem? A pessoa está no dia a dia corrido, está no trânsito, atendendo o celular que não pode, está no trabalho, está vendo outra coisa e não percebe, quer agilizar a agenda do celular. Perfeito. E aí dá o descuido, porque você tem que estar atento, na hora que você está mexendo nas suas mensagens, atento às suas mensagens, não em outra coisa. E o celular tira muito, por exemplo, né, o computador, o celular tira muito isso de vida. E às vezes você está com a cabeça ali em outra coisa e abre uma situação ali, uma mensagem que não... É muito comum você ganhar jantar não sei de quem, ganhou um par de sapato não sei da onde. Várias propostas. Daí você vai lá, pumba, ou passa dados, me passe o seu CPF para isso, para aquilo. Na dúvida, que nem disse o Neto, hoje em dia, infelizmente, nós temos esse problema que é latente. Na dúvida, não faça. Verifique de uma outra forma. Não abra esse tipo de coisa, porque, infelizmente, a maior parte das vezes, tudo que é de banco, normalmente se consulta no banco. Se é amigo, liga para a pessoa e verifica se ela mudou o telefone e assim por diante. Dessa forma, você vai minimizar o risco. Sim, não é isso, né? Se é órgão ou instituição pública, geralmente não faz através do meio eletrônico. Então, tudo isso tem que ser verificado. E, em relação a pessoas que têm menos condições de verificar isso, vamos dizer, os idosos, pessoas mais idosas, os adolescentes, as crianças, nós temos que cuidar. Quem tem a responsabilidade de cuidar das pessoas, que são geralmente os familiares e também amigos, aí tem vários mecanismos, né? Não vamos dizer que... aí volto a falar, existem teorias aí no sentido de que não pode haver invasão de privacidade e tal. Eu acho que tudo isso é válido, é respeitável, até um certo ponto. Porque os pais são responsáveis pela criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então tem mecanismos de vigilância em relação aos equipamentos que eles estão usando. Mecanismos técnicos, eletrônicos. Sim. E também mecanismos que você tem que usar de vez em quando, pegar o celular para fazer alguma outra coisa, que não dizer, olha, estou olhando o que você está fazendo, com quem você está em contato. A conversa com o filho, com o parente mais idoso, aquele mais despreparado, até culturalmente, é importante você estar conversando e alertando daquilo que você tem conhecimento. Para deixar sempre atento a todo momento a essa situação. Fundamental. Estamos chegando ao final, Neto. Até a nossa... quem está nos assistindo, a Maria José Gilper, diz: o tema é muito extenso e de grande importância. Merece uma parte 2. Com certeza o Neto retornará à frente. Vamos ver mais um pedacinho na sua agenda. Quando possível, estaremos batendo novamente um papo sobre isso. Aqui, Viane Balbino também, ótimo programa. Boa tarde. Infelizmente, estamos chegando ao final, Neto. Temos muito mais assunto para falar sobre esse tipo de problema que é latente hoje na nossa sociedade, mas, infelizmente, o tempo nosso acabou. Queria agradecer muito, Neto, pela sua presença, por estar aqui com a gente, passando esse conhecimento e ajudando o pessoal que nos assiste a entender o problema, a ter esclarecimentos e ter orientação de que forma tratar com isso. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo ajudar a sociedade, como sempre fiz a vida toda. Estou à disposição para outros eventos, outros temas, né? Sempre que coincidir e der certo a agenda, estarei à disposição aqui para você e para toda a sociedade, explorando o que a gente conseguiu angariar de conhecimento ao longo desse tempo. Com certeza. Obrigado, Neto, mais uma vez. Agradecer também a minha equipe, o Antônio Almeida, que é o nosso diretor de TV, o Igor Moutinho, nosso repórter, o Éder Soldera, que é o nosso diretor de marketing, a Carol Fantin, que é a nossa fotógrafa. E principalmente agradecer também a você que está nos acompanhando toda terça-feira às 11 horas, o Segurança em Destaque, repito, que tem como principal objetivo informar, orientar e esclarecer assuntos inerentes ao mundo da segurança. Mundo esse amplo e que a gente tenta desvendar toda terça-feira aqui na STVI Web TV. Muito obrigado quem esteve com a gente até esse momento, quem nos assistiu durante o programa. Uma excelente semana para vocês e uma boa tarde.
AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. A Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional. Sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você.